Bom dia, turma, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que a gente possa dar início aí mais uma semana de aulas, hoje com a disciplina de gramática. Vamos trazer aí um assunto bem polêmico, que vai ser o conteúdo das crases, né? Que traz aí algumas dúvidas, né? Se usa, se não usa, muitos nem usam, outros usam erroneamente, mas hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse conteúdo, tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que esses conteúdos, eles estão disponíveis aí no módulo de vocês, tá? Lembrando também que esse material de apoio é apenas um resumo para estar facilitando o estudo de vocês, mas aqui é interessante que vocês também busquem aí mais conteúdo, né? Explorem mais e utilizem o módulo como uma ferramenta para expandir aí o conteúdo, tá? Bom, então a crase ela é conhecida aí popularmente por ser uma acentuação na vogal aí A, tá? E mais do que isso, ela é uma contração, certo? De duas vogais. E a junção, ou aí a junção da preposição, tá? Com o artigo. Então, vou ter duas vogais, uma vai ser aí preposição a outro artigo, que se juntam para dar origem aí à crase, tá? E na gramática, aparece grafada aí, quando isso acontece, justamente na crase, tá? A sua origem aí, de onde veio a crase, né, vai surgir aí na Grécia Antiga, tá? E o significado vai ser justamente mistura ou fusão, que é justamente o que acontece, né, entre as duas vogais que estão aí, preposição mais artigo. Bom, então apesar aí da forma mais comum que a gente pode utilizar, aparecer aí a crase ser na vogal, tá? Ela também pode ser vir expressa aí nos pronomes da classe demonstrativa, certo? Por exemplo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Aquilo. E no pronome relativo, as quais. Então, também é comum a gente encontrar a crase aí nesses pronomes demonstrativos, tá? Exemplo, observem aí no vídeo, né? A gente vai ter o a mais aquela, que vai ser igual àquela com a crase. A mais aquelas, aquelas, né? A mais aquele com a crase. A mais aqueles, aqueles. A mais aquilo, aquilo. A mais as quais, vai ficar as quais com a crase, tá? E aí a gente precisa entender que, embora algumas vezes a crase ela seja esquecida, tá, gente? E outras colocadas de forma equivocada, é importante que a gente saiba as regras de inserção do uso da crase de forma coerente, né? Porque este assunto ele é muito explorado em questões objetivas, tá? Tanto em provas quanto para acesso às universidades, como a gente tem alguns vestibulares e principalmente aí o Enem, quanto nas provas, principalmente provas de concurso, né? O uso da crase ele é bem explorado. Além disso, é observado também, tá? Na dissertação, e pode garantir para vocês, né? Principalmente para vocês, galerinha aí do terceiro ano, ela pode tanto te dar uma pontuação, quanto retirar aí pontos dos candidatos, tá? Pelo uso inadequado, uso indevidamente, ou, né, tá te dando aí um benefício se você estiver usando de forma coerente, ok? Então, aí a gente vai ver agora algumas regrinhas, tá? Eu vou estar dando alguns exemplos para vocês, e vocês vão seguindo aí no vídeo ou no material de apoio, sobre a maior parte dos casos, tá? De forma geral da crase, gente, vai ser aquilo que eu falei para vocês. A gente vai ter aí a junção de dois artigos a, tá? Que é a regra geral. Esses artigos, um vai ser preposição, tá? E o outro continua sendo artigo. Então, quando eu pego aí o a preposição mais o a artigo, o que é que eu tenho? Um a
com a crase, tá? E aí a gente vai para algumas dicas, olha só, dica para o uso da crase. E aí a gente tem quando a substituição de preposição, o que acontece? Olha só, a frase deve ser craseada quando, né? Quando aí a preposição a puder ser substituída por outra preposição e ainda assim manter o sentido, tá? Então, se eu tenho a substituição da preposição, tá? Eu pego aí a preposição a e substituo ela por outra preposição e o sentido da minha frase, ela continua o mesmo, então, tá? Tudo ok. Exemplo, Afonso viajou à região norte do Brasil. Esse aí, ele vai ser craseado por quê? Porque esta frase, ela recebeu a crase, né? Porque ela pode aí ser substituída pela preposição para a. Então, toda vez que eu tiver aí na dúvida, eu faço essa substituição para que eu possa saber se tem ou não, né? Então, Afonso viajou à região norte do Brasil. Então, se eu digo que Afonso aí viajou para a região norte do Brasil, então eu sei que é preciso o uso da crase. Então, faça esse trocadilho para poder entender aí. Outra dica aí interessante é a substituição de complemento, tá? Por exemplo, ó, na dúvida que se eu tiver aí na hora necessidade ou não do uso da crase, o que eu posso fazer? Eu posso substituir o complemento nominal feminino, tá? Por um masculino. Com isso, né? Se aparecer a necessidade da inclusão do termo ao, tá? Significa que a frase ela deve ser craseada. Então, a gente sabe que a crase ela não vai servir aí para palavras no masculino, mas se eu tiver a palavra feminina e eu fizer a substituição para uma masculina e eu tiver aí o termo ao, então eu sei que eu posso estar utilizando a crase. Exemplo, Manuel e Manuela levaram palavras de consolo à comunidade deles, né? Então, nota-se aí que esse exemplo, ele vai enquadrar aí, né? Ele enquadra, assim, dicas que a gente acabou de citar, né? Primeiro, o que eu posso observar aí? Que o artigo, ele pode ser substituído pela preposição para a, né? Exemplo, Manuel e Manuela levaram palavras de consolo para a comunidade deles. Então, quando eu pego aí para a, então eu sei que eu posso utilizar a crase, né? Manuel e Manuela levaram palavras de consolo à comunidade deles, certo? Eu fiz o trocadilho. Segunda observação que a gente pode notar aí vai ser justamente a possibilidade de trocar o termo a comunidade, tá? Por ao trabalho, ao, tá? Encaixando-se aí a segunda dica que a gente acabou de falar, tá? Já que substitui aí o complemento nominal feminino por um masculino, certo? E aí a gente vai observar também, gente, o uso da crase, tá? Como é que acontece? Então, vai existir situações em que a crase, ela é tida como obrigatória, tá? Ela precisa ser colocada ali, é obrigatória, é regra, mas também vai existir casos em que ela pode ser facultativa e também proibida, não se usa crase de forma alguma, tá? Em todas essas determinações são expressas por regras, tá? Que obedecem, obviamente, uma lógica. Então, tem uma regra, existe uma regra que cobra isso de vocês, tá? E a gente vai ver cada uma delas aqui. Quando a crase ela é obrigatória, o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso pontuar, colocar aí, né? Em pauta. Então, para a crase aí ser obrigatória, ela vem, é preciso que exista o quê? Ela vira antes de uma palavra feminina, tá? Exemplos aí para vocês, olha só. Aquele aluno nunca está atento à aula.
Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. É importante obedecer às regras de funcionamento da escola. As testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. Então, observem que todas essas palavrinhas, né, que a crase está antecedendo são palavras femininas. Então, exigem, né, uma regra obrigatória o uso aí da crase, tá? Em expressões adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas. Então, grave aí na mente de vocês essa observação, que a crase ela é obrigatória quando eu vou ter quem? Expressões adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas, tá? Exemplo, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, à custa de, à semelhança de, à medida que, à proporção que. Então, todas essas expressões, elas pedem o uso da crase, tá? Exemplo, ligo-te à noite, hoje à noite, tá? Ele estar completamente à parte do grupo. A funcionária conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Meu filho mais velho está à deriva, pois não estuda. Então, a gente tem aí essas expressões, tá? Que pode ser tanto adverbiais como locuções, tá? Locuções prepositivas ou conjuntivas. Então, quando isso acontece, eu sei que de cara eu vou marcar a crase, tá? E aí também a gente precisa observar algo, né? Que pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, tá? Isso você pode encontrar, você mas professor, olha, eu encontrei aqui uma crase antes de um substantivo masculino, só disse que só podia um feminino. Mas aí a gente precisa analisar em que situações isso ocorre, porque vai existir uma regra, obviamente, né? Então, pode acontecer isso, tá? Pode ser que a gente encontre a crase antes do substantivo masculino, mas desde o quê? Desde que haja uma palavra aí feminina que se encontre subentendida, tá? Como assim, professora? Essa palavra feminina que vai estar subentendida, ela pode aparecer aí nas locuções a moda de e a maneira de, tá? Então, se tiver aí subentendido, então eu uso a crase. Para clarear aí a mente de vocês, vamos para o exemplo. Olha só. Decisões a Pedro Neves, tá? O que acontece aí? A gente tem um substantivo masculino, não é verdade? Pedro Neves. E a gente tem esse artigo aí. E aí a gente fica na dúvida. E agora, eu uso ou não uso crase? Mas aí a gente precisa analisar. Decisões a Pedro Neves. Eu estou dizendo que são decisões de Pedro Neves? Não, eu estou dizendo que é a moda, né? A maneira de Pedro Neves, né? As decisões foram tomadas aí à maneira de Pedro Neves, né? A forma dele, o estilo dele. Então, quando isso acontece, eu utilizo sim a crase, mesmo que tenha um substantivo masculino. Outro exemplo aí é o estilo a Paulo Souza, né? Quando eu falo isso, eu estou dizendo, querendo me referir ao quê? Que a moda de Paulo Souza, né? O estilo a Paulo Souza quer dizer a moda. Então, tem sim uma palavra feminina subentendida aí nesse substantivo a Paulo Souza, tá? Então, nesse caso aí, é obrigatório o uso da crase, tá, gente? A moda de Machado de Assis, né? Bife à milanesa, né? Então, quer dizer assim, a moda, tá? Então, quando tiver aí essas palavrinhas subentendidas, né? Essas locuções, a moda de ou a maneira de, eu sei que eu tenho que usar a crase, ok? Então, antes aí da indicação exata, tá? E determinada aí de horas, tá? Então, eu posso utilizar aí o uso a crase
para indicação exata e determinada de horas, ok? Exemplo, meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Chegamos a Brasília às 22 horas. A missa começará à meia-noite. Então, é importante eu entender aí que eu vou utilizar essas frases para estar indicando essas horas quando elas forem exatas, tá? Mas quando tiver aí dando ideia de aproximadamente, a gente não utiliza, só para horas exatas, determinadas, tá? Como a gente viu agora no exemplo. Outra observação, né, outra nota importante que a gente precisa entender sobre as frases, vai ser com as preposições para, desde, após e entre, de forma alguma não vai ocorrer o uso da crase, tá? Então, fiquem ligados aí que quando aparecer as preposições para, desde, após e entre, tá? Não utiliza a crase aí, ok, gente? Exemplo, estou esperando você desde as 6 horas. Marcaram o almoço para as 2 horas da tarde, né? Então, mas professora, não são horas exatas, determinadas? Sim, mas aí o que a gente precisa observar? Se existem essas preposições, né? Se existir, a gente não utiliza, tá bom, gente? Em diversas expressões de modo ou circunstância, tá? Atua como um fator aí de transmissão de clareza na leitura. Exemplo, vou lavar a mão na pia, vou lavar a mão, a roupa delicada, tá? Ele pôs a venda nos olhos, ele pôs a venda o carro, ele trancou a chave na gaveta, ele trancou a chave à porta. Estudei à distância, estudei a distância. Então, o que acontece aí? Observem que a crase, ela vai dar um sentido diferente, né? Ela vai dizer aí que são uma circunstância de modo, tá? Então, qual foi aí, por exemplo, vou lavar a mão, a roupa delicada. Então, ele tá querendo dizer o quê? A forma como que ela vai estar lavando a mão, tá? Então, quando determina isso aí, eu preciso estar utilizando a crase. Outro exemplo aí, ele pôs à venda o carro, né? Então, ele tá querendo dizer o quê? Ele tá indicando um modo, né? Uma circunstância que está sendo colocada ali, aquela situação de venda, ok, gente? E quando não usa aí a crase, né? Não ocorre crase de forma alguma nessas situações que eu vou citar aí para vocês, prestem atenção. Antes de substantivos masculinos, isso aí é praxe, a gente não tem, a não ser que seja naquela regra que a gente acabou de discutir, tá? É a moda né, que a gente utiliza, mas fora isso, substantivos masculinos antes não usa, tá, gente? De forma alguma. Exemplos, gosto de andar a pé. Este passeio será feito a cavalo. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Escreve a lápis, assim podemos apagar o que for preciso, tá? Antes de verbos também não utiliza a crase de forma alguma, tá? Exemplo, não sei se ela chegou a falar sobre o assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. O arquiteto está começando a renovar essa casa. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Então, nessas situações aí, este verbo não usa crase. Outra aí que não vai utilizar crase é antes da maior parte dos pronomes, tá? Com exceção daqueles que a gente acabou de discutir. Exemplo, desejamos a todos um bom fim de semana. Você já pediu ajuda a alguém? Dei todos os meus carinhos a ele. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Então, nessas situações aí, a maioria dos pronomes não utiliza crase também. Antes de alguns pronomes, pode sim ocorrer a crase, tá? Exemplo, não entregamos o trabalho à mesma professora. Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Solicitei à senhora que não fizesse mais reclamações.
Esta é a reportagem a qual me referi. Mas observem que a gente tem aí expressões o quê? Com palavras repetidas, mesmo que elas sejam aí do gênero feminino, tá? A gente não vai ter o uso da crase também. Exemplo: gota a gota, minha paciência foi enchendo. Preciso conversar com você face a face. Por favor, permaneçam lado a lado. Então, mesmo que existam essas expressões femininas, nesse sentido aí, a gente não utiliza a crase, tá? Antes de palavras femininas no plural que estão antecedidas pela preposição a, tá? Não utiliza nessa regra aí específica, tá? Palavras femininas no plural que são antecedidas pela preposição a, não bota crase. Exemplo: este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. A polêmica foi relativa a mulheres defensoras de emancipação. As bolsas de estudos foram concedidas às alunas estrangeiras, tá? E aí vale também a gente lembrar e reforçar para vocês, né, que caso se especifique aí os substantivos femininos, através da utilização de artigos definidos as, ocorre crase, tá? Dada a contração desse artigo com a preposição a, né? Que é aquela regrinha, a mais as, que vai dar igual a as. Quando eu tenho um substantivo feminino que está o quê? Especificando, que ele seja específico, tá? Exemplo: este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Então, eu estou especificando para quem são esses artigos. Aí eu uso crase. A polêmica foi relativa às mulheres defensoras de emancipação. Então, eu determino quem são essas mulheres. As bolsas de estudo foram concedidas às alunas estrangeiras. Então, também estou especificando, tá? Bom, e aí antes de numeral, né, exceto horas, a gente também não usa a crase, exceto as horas, tá, gente? Exemplo: o número de concorrentes chegou a 527, não usa crase. O hotel fica a 2 km daqui, também não. O motorista conduzia a 180 km por hora, também não utiliza, tá? Só se for aí com exceção às horas, certo? E aí, essas são todas as regras que não podem ser utilizadas, depois vocês revisem aí, tá? E quando que a crase ela é facultativa, que eu posso não usar, e fica a meu critério se eu quero ou não usar. Em alguns casos, exemplo, antes de pronomes possessivos, eu coloco ou não, tá? E vai depender se eu quero. Exemplo: na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Então, aí eu coloco a crase se eu quiser. Antes de pronomes próprios femininos, também é facultativo, você bota se você quiser. Exemplo: envie cartas a Heloísa. Envie cartas a Heloísa, tá? Então, é a escolha de vocês. Outra observação que deve ser feita aí, né, que não ocorre crase em contexto formal, tá? E na nomeação de personalidades ilustres, tá? Porque nestes casos, o que acontece? Segundo a norma culta, não se usa artigo definido quando a gente vai fazer aí uma nomeação, um contexto mais formal, tá? Exemplo: em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles, né? Então, nesse caso aí, como é uma personalidade ilustre, né? É uma situação, um contexto formal, não precisa utilizar a crase. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector. Então, nesse sentido aí também não precisa ser usado, tá? Outro exemplo de quando é facultativo o uso dessa crase vai ser depois da preposição até antecedendo aí substantivos femininos. Olha só: não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Então, aí também é facultativo, tá? Existem aí alguns casos específicos da crase, tá, pessoal? Olha só:
Em algumas situações, o uso da crase fica sujeito aí à verificação, tá? Antes de nomes de localidades, apenas ocorre crase, antes de nomes de localidades, tá? Que admitam aí a anteposição, tá? Quando vem antes aí do artigo, a quando regidos pela preposição. Uma forma fácil de verificar isso, tá? Que é uma regra, vai ser justamente a anteposição do artigo. Como que ele está sendo colocado antes? Aí é substituir a preposição, tá? Pelas preposições de ou em. Então, você substitui aí para você saber, um macetezinho, tá? Exemplo aí, ó, a contração da preposição a com artigo definido a, então eu vou ter a mais a, de cara eu vou saber que é um a com crase. Contração da preposição de um artigo definido feminino a, né? Então, eu vou ter de mais a, eu vou ter da, tá? Contração da preposição em com artigo definido, né? A. Então, eu vou ter em mais a igual a na. Havendo aí uma contração, as preposições de e em ficando da e na, também haverá aí uma contração com a preposição ficando a com a crase, tá? Exemplos: vim da Bahia, estou na Bahia, vou à Bahia no próximo mês. Então, quando eu faço esse trocadilho, então eu vou ter aí o quê? A cobrança da crase, tá? Não havendo a contração com as preposições de e em, quando não há essa contração, né? Ficando de e em, não haverá contração com a preposição a, permanecendo a normal, tá? Exemplo: vim de Bahia, estou em Brasília. Não, perdão, vim de Brasília, estou em Brasília. Vou a Brasília próximo mês. Então, não houve aí essa contração, então o a não permanece com a crase, ele fica normal, tá? Outra observação, que sempre que houver adjunto adnominal, tá? Que determine uma cidade, ocorre o uso da crase. Então, toda vez que estiver especificando essa cidade, ele vai me cobrar aí, né? A regra me cobra que eu coloque a crase. Exemplo: cheguei à Brasília dos políticos corruptos, né? Quando eu digo cheguei à Brasília dos políticos corruptos, não é qualquer Brasília, é a Brasília, né? Eu estou caracterizando, eu estou definindo. Então, se isso acontece, eu utilizo a crase, tá? Regressei a Curitiba de minha infância. Então, não é qualquer Curitiba, né? Isso é apenas a cidade. Então, ele diz o quê? Que voltou a Curitiba de minha infância. Então, ele especifica, ele determina aí. Então, quando isso acontece, eu utilizo a crase, tá? Antes da palavra terra, ocorre aí a crase apenas no sentido de planeta e de localidade, tá? Se estiver determinada, se eu determinar especificar, eu utilizo a crase, tá? Com o sentido de chão, estando indeterminado, não ocorre a crase. Se eu estiver falando de chão, terra mesmo, com sentido indeterminado, não utiliza a crase. Exemplo: fui à terra onde meu pai nasceu. Eu estou falando o quê? De uma localidade especificada, estou especificando, determinando. Então, nessa situação, eu utilizo a crase. O astronauta regressa à Terra em 30 dias. Né? Então, ele está especificando o quê? O planeta Terra. Então, utiliza a crase. Os marinheiros chegaram à Terra. Então, não utiliza a crase porque pode ser qualquer terra. É uma terra indeterminada, tá? Então, quando é especificado, quando é determinado, eu utilizo a crase, ok, gente? Antes da palavra aí, casa, ocorre crase apenas em situações em que a palavra casa está determinada com o adjunto nominal, tá? Sem a determinação e sem um adjunto nominal, não coloco a crase. Exemplo: regresso a casa sempre que posso, né? Ou seja, volto a casa sempre que posso. Não tem um adjunto nominal, também não especifiquei aí essa casa, não utilizo a crase. Regresso à casa de meus pais sempre que posso. Além de eu determinar,
existe a presença aí de quem? De um adjunto adnominal. Então, se isso acontece, se eu especifico, se eu determino, eu utilizo a crase nessa situação aí antes da palavra casa, ok? Uso da crase para as palavras à disposição, tá? E à disposição. Então, a gente tem uso aí nesses termos, tá? Gera muita dúvida, usa ou não usa, né? Então, as duas formas de escritas, ela vai ser aí permitida, tá? E estão corretas. No entanto, cada um aí tem um contexto para ser utilizado. Embora seja permitida, vai precisar aí de um contexto. Exemplo, o uso da crase no termo à disposição sinaliza que algo ou alguém, tá, está ao dispor de outrem, de outra pessoa, tá? A explicação aí encontra-se detalhada acima, né, no tópico, o uso da crase, né, no intertítulo, a substituição do complemento, tá? Que a gente já vem discutindo aí na aula. Depois vocês voltem aí para que vocês possam compreender. E o termo à disposição sem a crase, né, é precedido aí do artigo que indica o ato ou o efeito de dispor algo, né? Seus sinônimos são arrumação, distribuição ou arranjo, tá? Que é a mesma coisa. Então, o sentido aí vai mudar com a crase e sem a crase, tá? Para casos aí com pronomes de tratamento, como sua disposição, a crase ela vai ser facultativa, tá, gente? Então, toda vez que tiver o pronome de tratamento, à sua disposição, o uso eu coloco a crase ou não, se eu quiser, facultativo. Podemos aparecer como aí à disposição ou à sua disposição, ok? E simplificando aí o assunto, tá? De maneira bem geral e bem objetiva para vocês, é importante você lembrar sempre que, observem aí esses pontos que eu elenquei aí para vocês, que é bem importante para que vocês possam fixar o conteúdo. Que é para vocês lembrarem que a crase é indicada pelo sinal gráfico A, né, o tracinho. A crase é a junção de artigo com preposição, na maioria dos casos, sempre eu vou ter crase mais preposição mais artigo, tá? Pode vir expressas em pronomes demonstrativos e relativos, como eu falei no início da aula, obedecer às regras de lógicas da gramática, pode ser substituída por preposição, pode ser substituída também por complemento nominal, usa sempre que tiver um artigo a antes da palavra feminina, uso sempre que houver locução adverbial de tempo, uso sempre que houver locução adverbial de lugar, uso sempre que houver locução adverbial de modo, uso sempre que na presença de locução prepositiva de, uso na presença de locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, tá? É facultativa antes do nome próprio feminino, é facultativa antes de nomes famosos, é proibida quando houver repetição de substantivo, proibida antes de numeral, proibida antes de nomes masculinos, ok, gente? Então, nossa aula fica por aqui e eu espero vocês para tirar todas as dúvidas. Espero que vocês tenham entendido, revisem o conteúdo e mandem as atividades para mim, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.